Paz, queridos, tudo bem? Mais um dia aqui, né? Estamos aqui para refletir no texto bíblico no qual Jesus fala sobre escândalos, sobre mau testemunho, sobre coisa que os cristãos ou crentes ou da maneira que alguém quiser chamar, cumpre um mau testemunho. Ele diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 1, diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele fala da situação em que o mundo se encontra hoje. Muitas pessoas se desviando por causa do mau testemunho de pessoas próximas, sabe? A igreja, e quando eu falo a igreja, eu falo do corpo de Cristo, não é de uma denominação só, mas assim, a igreja, os crentes no geral, os cristãos em geral. Geralmente eles encontram dificuldades para evangelizar, para que pessoas se arrependam por causa do mau testemunho de alguns. Existem pessoas que põem os próprios interesses à frente daquilo que a Bíblia manda, do que o Senhor Jesus, nas próprias palavras dele, ordena. O problema do escândalo é que quando nós colocamos a nossa confiança em uma pessoa, em um ser humano, a chance da decepção é muito grande. A chance da decepção é muito grande. Quando nós vemos escândalos de líderes, de pessoas assim, nós ficamos abalados. Eu mesmo, eu confesso que eu já fiquei abalado muitas vezes, né, de querer desistir, de não querer mais ir para a igreja e tudo, por causa de escândalo de pessoas, muitas vezes na mídia e tudo, não é nem pessoas que a gente conhece. Mas assim, queridos, o que eu quero dizer é que o escândalo ele faz um mal tão grande que Jesus ele fala que aquele que provoca o escândalo, né, aquela pessoa que causa um mau testemunho, que faz coisas que um cristão não deveria fazer, e isso chega ao conhecimento de todo mundo, e as pessoas falam mal de Jesus e falam mal da igreja por causa disso. Porque uma coisa é falar mal de uma pessoa, outra coisa é falar mal da igreja. Isso acontece muito, porque as pessoas falam que não querem mais saber de ser crente, preferem não congregar, sendo que congregar é uma ordem bíblica, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque quando nós não vigiamos, nós podemos dar lugar. Jesus fala, se uma coisa eu digo, e diga a todos, vigiai. É a todos, é a todo homem, é a toda mulher, é a todos. Então, o que nós podemos tirar de ensinamento dessa palavra? Quando nós pomos a nossa confiança no homem, a chance é muito grande de nós mesmos nos decepcionar com tal homem. Salomão ele disse que não há homem que faça o bem e nunca peque. Um dos homens mais sábios que pisou na face dessa terra diz que não existe homem que faça o bem sempre e nunca peque. As pessoas terão falhas, terão dificuldades, terão pontos fracos. Só que isso não é uma desculpa para pecar, não é uma desculpa para ser relaxado, não é uma desculpa para não vigiar, para não orar, para não buscar Deus, para não se humilhar diante da face dele, porque todos nós precisamos de misericórdia da parte de Deus para que não caiamos, né? Paulo ele fala o seguinte, ele fala, tu que está em pé, cuide que não caia. Porém, existe uma situação em que as pessoas esperaram demais do ser humano, demais. Perfeito só existe um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos os outros que vêm depois disso têm falhas e têm defeitos. São aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. São regenerados, são refeitos, né, por Deus. A Bíblia diz que Jesus falou para Nicodemos assim: necessário te é nascer de novo. O novo nascimento é para que o homem possa ser uma nova criatura e não cumpra os desejos da carne. Só que a nossa carne, ela não deixa de existir quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo. Porém, nós continuamos com a nossa carne, porém agora com o nosso espírito em harmonia com o Senhor Jesus. Então, querido, eu quero tentar esclarecer ao máximo. Nós não devemos esperar a perfeição do homem. Nós não devemos esperar a perfeição do homem. Por quê? Porque homens caem, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Eu ouvi alguém dizer uma frase um dia dizendo assim: aquele que segue a Jesus por causa de homem vai deixar de seguir a Jesus por causa de homem. Aquele que segue a Jesus por causa de Jesus não vai deixar de seguir a Jesus por causa de homem. A Bíblia fala do apóstolo Judas, né? Judas que traiu Jesus. Ele alcançou sorte no ministério, ele foi escolhido por Jesus, Jesus conhecia ele, Jesus sabia o que tinha no coração dele. Porém, o Senhor Jesus, ele foi paciente e deu uma chance a Judas de se converter. Então, às vezes alguém pode dizer assim: tal pessoa não é chamada por Deus, por isso se desviou, por isso entrou na corrupção e tudo. Querido, isso pode não ser um argumento real, porque assim, Judas, ele foi chamado pelo próprio Jesus, porém ele não era um homem, como que eu posso dizer, ele não era um homem verdadeiro com Jesus. E isso me deixa uma lição muito, muito séria. A gente sabe que as igrejas terão falhas e erros dentro dela, porém a gente não deve deixar de estar com Jesus, deixar de seguir a Jesus por causa de escândalos, por causa de homens ou por causa dessas coisas. Porque assim, no ministério de Jesus tinha um que era falso, tinha um que era ladrão, como a Bíblia fala, tinha um que estava traindo Jesus. Ora, era o ministério do próprio Jesus. Judas estava ali no meio. E de modo nenhum Jesus expulsou Judas, mesmo ele sabendo como Judas era. Pelo contrário, ele deu chance até o final para que ele pudesse se converter. Isso, porém, não significa que nós devamos ser coniventes com o pecado de alguém que nós conhecemos. Se existe corrupção, se existe alguma coisa, deve ser tratado, deve ser denunciado. O pecador devemos tentar preservar ele. Tomar o exemplo de José, que quando soube que Maria estava grávida, ele não era grávida dele, né? Porque Jesus estava sendo gerado no ventre dela. A Bíblia fala que ele decidiu não expor Maria. Nós devemos tratar o nosso irmão, a igreja, de maneira que nós não exponhamos a pessoa para que ela não seja como que eu posso dizer, como seria a maneira mais para que a pessoa não fosse destruída. A pessoa merece disciplina, a pessoa precisa de algo de uma correção, precisa, porém nós fazemos isso para que a pessoa seja restaurada e não destruída. A Bíblia fala que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Por quê? Porque, como Davi falou, Deus, ele tem misericórdia e o homem não.
todas as vezes que o homem punir, encontrar e for julgar, ele vai julgar para tentar destruir. Porém, o Senhor, ele é misericordioso. Ele tenta restaurar o pecador, ele tenta restaurar. Então, assim, sigamos firmes, olhando para o nosso Senhor e Salvador, não esperando do homem, mas sim esperando de Jesus. Assim nós não vamos nos abalar quando vermos pessoas caindo, pessoas praticando coisas erradas, mesmo na obra de Deus. Mas que nós permanecemos firmes, sejamos como aquela igreja de Apocalipse. Jesus fala, porém, pensardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós procuremos nos manter firmes com Ele e que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus.